E aí, meus torcedores do Bayern e fãs de futebol, vamos comentar hoje a situação contratual do Upamecano, que é um assunto muito, mas muito importante para o Bayern de Munique. Por quê? O Upamecano está jogando muita bola, hoje ele é um dos melhores zagueiros do mundo, ele está jogando realmente muito bem, e ele tem só mais um ano de contrato, ou seja, acabou essa temporada, ele pode sair de graça. E o Bayern, obviamente, quer renovar com ele. Agora está no período das negociações, porque acabou a janela de transferências, então o Bayern já terminou a parte de contratar novos jogadores. E agora tem que contratar, entre aspas, né, os que já estão no elenco, ou seja, renovar com quem está precisando. E o Upamecano é a principal situação disso. O Upamecano, que nem eu disse, só tem mais um ano de contrato. Tá jogando muito bem e é uma situação muito, mas muito delicada. Então nesse vídeo eu vou comentar as principais notícias que vêm saindo, a gente vai entender o que está acontecendo, a situação. E depois eu quero trazer alguns jogadores que eu separei aqui que o Bayern pode contratar caso o Upamecano saia. Tá? Então, só queria pedir, antes da gente começar, por favor, se vocês gostam do meu conteúdo, deixem o like, se inscrevam no canal. Isso é realmente muito importante. Compartilhem com outras pessoas e podem comentar à vontade, sempre tendo respeito. Então vamos para a primeira notícia. E aqui vocês vão ver que tem uma coisa que é muito engraçada. Por quê? Aqui quem está noticiando isso são jornalistas ou alguns veículos de mídia, né? E fica muito claro, isso que é engraçado. Quem que tá passando informação para eles? Como assim? Calma, vocês vão entender aqui. Mas quem que tá passando informação para esses jornalistas? É o Bayern de Munique ou é o Upamecano? Ou é o agente do Upamecano? Aqui fica muito claro quem tá querendo controlar a narrativa. Quem tá querendo pressionar o outro lado a partir da mídia. Fica muito claro, a gente vai ver isso agora. O Upamecano quer melhorar significativamente sua situação financeira. O seu agente já informou o Bayern disso desde o início. A situação permanece inalterada em relação a alguns meses atrás. Então, o Upamecano quer ganhar um grande aumento salarial. Merecido, a gente já vai comentar exatamente os valores e o que eu acho justo, mas ele quer uma melhora no salário. A questão é o salário, uma taxa de contratação, ou seja, luvas, ele quer ganhar, não sei, uns 10, 15, 20 milhões, não tá falando aqui o valor, mas ele quer ganhar por assinar o contrato, além do salário, então ele quer ganhar luvas. E também uma multa rescisória. Então ele quer ter uma multa rescisória para caso ele queira deixar o Bayern. Aí, e sobre essa questão da multa, eu não acho que seja um grande problema. O Upamecano, eu tava vendo antes do vídeo, ele já tem 26 anos, mas vai fazer 27 agora. Então eu, pensando nisso, eu acho que uma multa no que? De 80, máximo 70, mas acho que 80 milhões de euros, tá bom, dá pra colocar ali. Se alguém comprar, você usa esse dinheiro pra trazer outro jogador. Eu acho que aí, botar uma multa de 70, 80 milhões de euros não é um problema. A equipe do Upamecano aponta que os contratos de outros jogadores como Musiala, Davies e Kimmich O que acontece? Calma aí, vamos explicar melhor. Na última temporada, o Davies e o Kimmich estavam acabando o contrato e o Musiala ia acabar nessa. E o Bayern foi lá e fez uma grande operação para renovar com esses três. E eles receberam grandes salários. No caso, o Kimmich não, tá? O Kimmich já ganhava 20 milhões de euros por ano. O Bayern chegou até a oferecer um aumento para ele e depois no final ainda conseguiu renovar com ele pelos mesmos 20. Então o Bayern diminuiu a oferta e continuou mantendo o salário dele. Mas o Davies e o Musiala receberam grandes aumentos salariais. E o Upamecano se vê na mesma categoria de jogador desses caras no elenco. Então ele quer ganhar um salário parecido. Obviamente, ele não vai ganhar a mesma coisa que o Musiala. O Musiala tem outra questão de ser a base do Bayern. O Musiala também é uma estrela. Tá machucado agora, mas acho que pelo menos ele quer ganhar o mesmo que o Davies. Que é 15 milhões de euros por ano, além que o Davies ganhou 20 milhões de luvas. O Bayern, por outro lado, quer continuar cortando custos. Isso é verdade, o Bayern se complicou muito recentemente na questão dos salários. A folha salarial do Bayern estava muito alta, estava muito cara, e o Bayern, pela primeira vez em muito tempo, teve algumas questões de problemas financeiros por conta da folha salarial. Então o Bayern está cortando custos. E é por isso que a situação, né, agora está estagnada. O Rummenigge, é um dos chefões do Bayern,
disse recentemente sobre a questão dos salários. E ele falou: às vezes é preciso dizer a palavra não. Ou seja, ele já tá dizendo que talvez agora o Bayern não seja mais tão bonzinho. E a gente já vai discutir. Essa é a grande questão. O Bayern. É que o Upamecano tá jogando muito, isso que é complicado. Mas o Bayern deveria aceitar pagar o que o Upamecano quer ou não? Nos bastidores, há vozes fortes dentro do clube que, por princípio, querem se impor e simplesmente se recusar a ceder às exigências. É por isso que o Upamecano e sua equipe não devem ter tanta certeza de que conseguirão o que desejam. E aqui deixa muito claro o que eu falei pra vocês no começo. Essa notícia, provavelmente, quem tá passando informação é o Bayern. Porque, ó, o Bayern às vezes tem que dizer não. Não dá pra gente cumprir todas as exigências. O Upamecano não devia ter tanta certeza disso. O Bayern tá passando a mensagem pro Upamecano de que não vai simplesmente ajoelhar e fazer o que quer pra ele. Essa é a mensagem que o Bayern tá botando na mídia. Por isso que eu tô falando. Essa notícia aqui provavelmente vem da parte do Bayern. E continuando aqui, né? Ó, que eu tinha falado, né? Só pra reforçar isso, mas já falei um pouco, o Upamecano quer um aumento salarial para renovar seu contrato com o Bayern, especialmente depois do Musiala, Davies e o Kimmich receberem contratos de alto nível, ou seja, muito bom financeiramente. Como o Upamecano é titular regular e parte da espinha dorsal do time, o Upamecano se vê em algum lugar na categoria entre o Davies, que ganha 15 milhões por ano, e o Kimmich, que ganha 20. O Upamecano também estaria pressionando para que uma cláusula de rescisão fosse incluída no novo contrato. Grandes clubes como o Real Madrid estão à espreita nos bastidores observando a situação. Ou seja, aqui essa notícia muito provavelmente está saindo dos agentes do Upamecano. Eles estão tentando colocar uma pressão no Bayern. Eles querem um aumento salarial grande, porque um aumento salarial o Bayern tem que pagar, nisso não tem nem discussão. Eles querem um grande aumento salarial e eles estão pressionando o Bayern. Eles estão soltando na mídia que eles querem o mesmo salário do Davies, do Kimmich. Estão falando, ó, tem grandes clubes atrás de mim, hein? Ou você paga ou vai perder. Ou seja, aqui é uma guerra de narrativas também. Que não é porque o Upamecano ou o Bayern estão tretados, mas é uma guerra de narrativas na questão financeira, né? Está muito claro. É aqui, ó, o Bayern está confiante de que conseguirá chegar a um acordo rápido com o Upamecano sobre o novo contrato. O jogador, por sua vez, quer aproveitar o tempo para explorar potenciais ofertas de outros clubes. O que isso quer dizer? Primeiro, eu acho que o Upamecano quer ficar no Bayern, tá bom? Mas o que isso quer dizer? O Upamecano tá soltando isso na mídia, por quê? Ele quer pressionar o Bayern, mostrando tanto pra torcida pressionar o Bayern, quanto diretamente ele, né, fazer essa pressão, pra mostrar pro Bayern, ó, tem grandes clubes aqui, ou eu tô explorando outras ofertas. Ou vocês pagam o que eu quero, ou vai chegar alguém aqui e pagar o que eu quero. Então ele tá tentando pressionar o Bayern, tá falando, ó, ele quer basicamente criar um leilão. Basicamente é isso. Ele quer criar um leilão pra tentar fazer o Bayern pagar o que ele quer. Ou seja, quer trazer mais clubes grandes pra entrarem na briga, pra fazerem o Bayern ter que gastar mais dinheiro pra garantir ele, que senão o Bayern vai perder. Muito simples isso. E mais prova aqui, ó. PSG, United e especialmente o Real Madrid estão interessados em contratar o Upamecano de graça. O Bayern teria que atender às exigências salariais do francês se não quisesse perdê-lo. A mesma coisa que eu acabei de falar. Só que aqui eu trouxe essa notícia e tanto a próxima também, que fala da questão do Liverpool ter interesse no Upamecano como potencial substituto para o Konaté, que também está acabando o contrato dele. Então o Konaté do Liverpool está no último ano de contrato também. Eles estão pensando que se o Konaté não renovar, o Upamecano pode ser uma boa. E por que eu trouxe essas notícias? Porque elas reforçam de novo o que eu estava falando do Upamecano querer criar esse leilão para forçar o Bayern a pagar mais. Porque eu acho de verdade que o Upamecano quer ficar no Bayern, só que ele quer ganhar mais dinheiro. E tá tudo bem, é normal, não tô julgando o jogador. É normal, mas é o que tá acontecendo. Só que eu quero trazer para vocês quem são os principais candidatos, que nem PSG. Faz muito sentido. Eu acho que o PSG, a gente sabe, né, a questão financeira, eles têm como pagar o Upamecano, o que ele tá pedindo. E o PSG vem com esse negócio de time mais jovem, tá bom que o Upamecano já não é tão jovem, mas tem 27 anos, pelo menos na temporada que vem, né, vai fazer agora. E o Upamecano é francês, um baita zagueiro, tá jogando muita bola, então faz muito sentido o PSG querer ele tem um perfil que se encaixa muito bem no PSG. E o PSG tem dinheiro.
O United, o Manchester United, não acho que faça sentido. Porque a gente tá vendo, né? A draga que tá o United, eu não acho que o Upamecano vai sair de um Bayern, que é um dos favoritos pra ganhar Champions, um time que tá disputando a Champions League, pra ir nessa zona que é o United. Eu acho que é um desperdício enorme, eu não acho que faça sentido. O United querer ele, até tudo bem, mas eu não acho que faça sentido pra Mecano e pro Manchester United. E o Real Madrid também faz muito sentido. A gente viu que o Saliba, né, do Arsenal, renovou com o Arsenal e era um dos principais alvos do Real Madrid pra zaga. Agora, o Real Madrid muito provavelmente vai se virar para dois jogadores. O Konaté do Liverpool, que é o que eu tava falando, e o Upamecano. Eu acho que o Real Madrid vai ser o time que vai começar a falar no ouvido do Upamecano, ainda mais depois da renovação do Saliba com o Arsenal. E o Liverpool também pode ser outro time. Se perder o Konaté, principalmente, eu acho que tem chance do Liverpool ir atrás dele. Então, como a gente pode ver, tem sim alguns clubes interessados. E podem surgir outros. Vamos dizer que o Barcelona melhora a parte financeira. Vamos ver, né? O Ronald Araújo começou bem a temporada, mas se ele começar a jogar mal e o Barcelona ter dinheiro na temporada que vem, pode investir no Upamecano. Outro time da Premier League, talvez, não sei. Vamos falar que o Rúben Dias tem uma lesão séria. Talvez o City pode gastar nele. Então, vão ter times atrás do Upamecano. Ele tá jogando muito bem. Sei que o Upamecano já ficou muito marcado por falhas do passado, mas não se confunda, o Upamecano tá jogando muito. Ele tá jogando nível de elite mesmo, ele é um dos melhores zagueiros do mundo. E daí o que eu queria falar pra vocês da parte salarial, por que é tão complicado, ó. Segundo o Capology, não dá pra dizer que é 100% confirmado, mas aqui os números sempre estão bem perto, pelo menos, da realidade. O Upamecano, é que eu não sei, aqui ó, tá aqui dizendo a questão de bônus. Essa parte de bônus pode ser bônus por performance ou pode ser luvas da época da contratação e que eles espalham pelos anos de contrato. Mas, estão falando aqui, ó, o Upamecano ganha 10 milhões de euros por ano. 10 milhões atualmente. Ó, o mínimo de uma renovação, ó, o Kim Min-jae e o Jonathan Tah ganham 12 cada um. Então, ele tem que ganhar mais que esses dois, porque ele é o melhor zagueiro do Bayern. Eu acho que pro Upamecano você tem que oferecer no mínimo o que o Olise ganha atualmente. Tá bom que o Olise daqui a pouco também vai ganhar um aumento. Ele tá merecendo. Mas no mínimo que o Olise tá ganhando, então no mínimo 13 milhões e meio. Eu acho que talvez o que o Dias tá ganhando, 14 milhões. O que eu acho que o Bayern podia fazer numa primeira oferta? Oferece, não sei, 14 milhões de euros pro Upamecano, mais 2 de bônus por performance. Talvez, mais 1 de bônus por performance. Oferece 13 milhões e meio, mais um pouquinho de bônus pra chegar em 5. Não, em 15, né? Em 5 não, 15. Então, acho que o Bayern podia começar assim. Mas como eu disse, tem vários times que podem se intrometer. Times que eu acho que aceitariam pagar pelo menos 15 milhões pro Upamecano. Então, eu acho que o Bayern vai ter que chegar e oferecer pelo menos 15 milhões fixos. Então, eu acho que pelo menos o salário do Davies. O salário do Davies eu acho que vai ter que pagar. Isso não vai ter muito como fugir. Mais que isso, tipo, o salário do Gnabry e do Musiala já acho demais. Não, acho que 15 milhões o Bayern vai ter que oferecer pro Upamecano. E daí, talvez mais um bônus performance, daí tem que ver. Mas acho que 15 milhões é o preço aí. Se o Upamecano quiser muito mais que isso, daí eu já vou começar a dar razão pro Bayern não renovar com ele. Acho que se o Bayern não oferecer pelo menos 15 milhões de euros fixos por ano, é que daí tem que ver a questão de bônus. Ou oferece, 10 milhões de luvas mais 15 fixos por ano. Se oferecer isso, aí eu acho que é uma oferta boa e que o Upamecano, se não aceitar, daí é uma questão mais dele. Mas que o Bayern pelo menos tem que oferecer 15 milhões de euros por ano pro Upamecano. Mas qual que é a grande questão que eu queria falar pra vocês? Não é uma renovação tão fácil. Pelo que eu mostrei, acho que principalmente na primeira notícia. Por quê? O Bayern quer diminuir custos. E o que a gente pode ver? Ó, eu falei aqui, não sei se vocês perceberam, mas o Upamecano, por que ele quer um aumento salarial tão grande? Primeiro, porque ele tá jogando muito bem, ele quer ganhar mais, tudo bem. Mas você vê que sempre que ele vai falar da questão salarial, ele puxa as renovações do Musiala, do Davies, do Kimmich. E por que isso é tão complicado? Porque eu não acho que o problema seja pagar 15, 16 pro Upamecano. Eu não acho que isso seja um problema. Pagar mais umas luvas legais pra ele. Isso tá tudo bem. Pra um jogador, tudo bem. Só que o problema é que se você começa a ceder às exigências de todo jogador, nas próximas renovações do futuro, vai acontecer a mesma coisa. O jogador vai falar, você aceitou pagar aquilo pro Upamecano.
Então eu quero a mesma coisa. Então esse é o problema. A questão não é pagar isso pra um jogador. A questão é o efeito cascata que tem no elenco de todo mundo querer ganhar a mesma coisa. Ou todo mundo começou a jogar bem, vai querer usar o Upamecano de exemplo. Fala assim, ó, eu não tô jogando igual o Upamecano, mas tô jogando próximo. Então, se ele ganhou 16 milhões, eu quero 15. Entendeu? Esse é o problema. Por isso que eu entendo quando o Rummenigge fala que às vezes é preciso dizer não. Porque não é uma questão a curto prazo, é uma questão a longo prazo. O Bayern se complicou financeiramente na folha salarial porque começou a dar salário muito alto para alguns jogadores que ganharam a tríplice coroa com Flick e tudo. E depois, todos os jogadores que o Bayern foi contratando depois daquilo já chegaram ganhando altos salários por conta do que os outros já estavam ganhando salários muito acima do mercado. O Bayern inchou muito a folha salarial. Todo mundo estava ganhando acima do normal. Então isso não pode acontecer. Por isso que eu entendo se o Bayern quiser dizer não. Mas o Upamecano merece uma renovação. Ele merece um aumento salarial, que eu disse, pelo menos 13,5. Mas eu acho que o Bayern vai ter que oferecer 15. Mais do que isso eu já acho complicado. Pelo que eu falei. Se você chegar pagando o que o cara quer e só aceitar, todos os jogadores vão querer se aproveitar do Bayern. Todos os jogadores vão falar, ah, o Bayern lá é um bando de frouxo. Vamos pedir o que a gente quer que eles vão ceder. Então o Bayern não pode passar mais essa postura, porque o Bayern tem essa postura. Hoje a fama do Bayern é que você pede o que você quiser e os caras pagam. Ainda mais se você estiver jogando bem dentro do elenco. Então, o Bayern também não pode ceder tão fácil pro Upamecano. Mas pelo menos 15 milhões tem que pagar. Agora, a questão dos jogadores que o Bayern pode tentar contratar caso o Upamecano saia. Primeiro, Marc Guéhi do Crystal Palace. Aqui eu acho que não vai acontecer. Por quê? O Liverpool já tentou contratar ele nessa temporada. E eu acho que tem grande chance dele ir pro Liverpool. Eu acho que no final, é uma previsão minha, não tem nada confirmado. O Bayern pode entrar no meio, outros times podem entrar no meio e podem contratar ele. Mas eu acho que ele vai pro Liverpool, principalmente porque o Giovanni Leone, que é uma grande promessa de zagueiro que o Liverpool contratou, já chegou e teve uma lesão séria agora. Então eu acho que tem grandes chances do Liverpool contratar o Marc Guéhi em janeiro. Por quê? O Guéhi tem só mais um ano de contrato também. Por isso que eu tô trazendo ele. E se o Bayern perde o Upamecano de graça, pode trazer o Guéhi de graça também. Só que o Liverpool pode querer se adiantar ao mercado para não ter concorrência, já contratar em janeiro. E o Liverpool também tá precisando de zagueiro, porque o Leone machucou. Mas, se o Upamecano não renovar, eu acho que o Guéhi é uma boa opção. Na verdade, o Guéhi é uma boa opção para vários casos do Bayern. Por exemplo, se o Kim Min-jae começou bem essa temporada, mas se ele voltar a jogar mal, eu acho que o Bayern podia vender o Kim Min-jae e contratar o Guéhi. Se o Ito não engrenar, tá bom que eu prefiro um zagueiro canhoto pro lugar do Ito, mas se o Ito continuar vivendo no hospital, porque ele não consegue ficar saudável, pode trazer o Guéhi pro lugar dele. Eu acho o Guéhi uma opção muito interessante para várias situações do Bayern, mas eu acho que é muito complicado. O segundo é o que a gente tava falando ali, né, do Liverpool, o Konaté. Aqui é muito difícil porque eu acho que tem grandes chances do Konaté ou ficar no Liverpool ou ir pro Real Madrid. O Real Madrid tem muito interesse nele. Eu acho que essa é a grande disputa, Liverpool e Real Madrid. Mas é um grande zagueiro. Eu acho o Upamecano melhor que ele, mas o Konaté é muito bom também. Ele tem umas questões um pouquinho de alguns problemas físicos de vez em quando, mas recentemente ele tá conseguindo se manter saudável. É um grande zagueiro e que seria um baita substituto pro Upamecano, ainda mais porque o Konaté poderia chegar de graça. Só que a verdade é que eu acho muito difícil o Bayern conseguir tirar ele numa briga contra Liverpool e Real Madrid. Não porque o Bayern não tem esse poder, mas porque o Real Madrid é o Real Madrid, é mais difícil, e porque o Liverpool já é o atual time dele. Se fosse uma briga, o Konaté tá no Lille, não sei, tá em algum time aleatório, e tem que brigar com o Liverpool, acho que é mais fácil, mas tirar ele do Liverpool, acho que é mais difícil. Ainda mais porque o maior concorrente é o Real Madrid. Mas seria uma grande opção. Porque você perde um grande zagueiro de graça e traz outro de graça. Então, com certeza seria uma ótima. Agora, tendo que pagar, o meu zagueiro até favorito, mas teria que pagar, e provavelmente caro, o Schlotterbeck. Cara, eu adoro ele. Acho que me acompanha aqui, já viu vários vídeos meus, já deve ter visto eu falando que meu grande sonho é ver o Schlotterbeck no Bayern.
Eu adoro ele. Só que assim, nesse momento ele tá machucado. Então vamos ver se ele vai voltar bem de lesão, o nível que ele vai voltar. Provavelmente vai voltar muito bem. E se ele fizer uma grande temporada pelo Dortmund e o Bayern perdeu o Upamecano, eu acho que devia ir atrás dele. O problema é o preço. Eu não acho que ele sai por menos de 60 milhões de euros. Acho que menos disso não sai. Então assim, é caro. Esse é o problema, mas ele tem a vantagem de ser canhoto ainda, mas, cara, é um zagueiraço e é meu sonho ver ele no Bayern. Na verdade, meu sonho era a dupla Schlotterbeck e o Upamecano. Mas seria um grande substituto. O problema é que seria caro, então o Bayern teria que desembolsar um grande dinheiro pra trazer ele. E tem que ver se ele aceita sair do Dortmund, mas eu acho que sim. Mas vai ter esse poder de convencimento também e ver o que ele quer pra carreira dele. E o último nome que eu vou trazer é o Mick van de Ven. Eu acho que esse aqui é um dos zagueiros que a torcida do Bayern mais pede. Então, eu acho que todos vocês devem concordar. Calma aí, deixa eu ver um negócio. Ó, o Schlotterbeck, a parte boa, talvez saia mais barato. Acabei de ver isso aqui. O contrato dele acaba em 2027. Então, na próxima temporada, na janela, no começo da próxima temporada, ele só vai ter mais um ano de contrato. Então, talvez o Bayern consiga deixar ele mais barato. Tem essa questão, né? Então, talvez não seja tão caro assim, mas eu acho que vai pelo menos de 40 milhões, não sai. Mas talvez não seja também um parto assim tão grande. Agora, o Van de Ven é um zagueiro que eu acho que toda a torcida do Bayern adora e todo mundo que eu vejo pede ele. E eu também adoro o Van de Ven. Eu acho um zagueiro incrível. Só que ele tem um problema, que é lesão. Agora, deixa eu ver. Ah, não, aqui não tá mostrando, não é... É outra aba do Transfer Market. Mas ele tem muito problema de lesão. Essa é a grande questão dele. Ele é um cara que se machuca muito. O Van de Ven saudável seria uma excelente. Assim, se eu tenho o sonho do Schlotterbeck, o Van de Ven é meu sonho no mesmo nível. Questão de jogador. Só que ele é um cara que tem muitos problemas físicos, ele realmente se machuca muito. E é difícil você dizer que ele vai ter uma estabilidade física, que ele vai conseguir reverter isso. Porque ele é um cara que depende muito do físico dele. Ele é um cara muito forte, muito rápido. A coisa que mais impressiona no Van de Ven é a velocidade dele. Então, é difícil. Como ele tem uma exigência física muito alta, é difícil você dizer que vai conseguir garantir ou administrar melhor essa parte. Se não, seria uma opção, assim, perfeita. Perfeita, ainda mais pra linha alta do Company. O problema é a parte física. Então, assim, se o Upamecano sair, nesse momento as melhores opções são... Eu acho que a melhor opção é o Konaté, que também tem alguns problemas físicos, mas é bem menos que o Van de Ven. Eu acho que é bem mais suave do Konaté. Eu acho o Konaté, depois o Guerri, porque é de graça e também é um baita zagueiro, e o Schlotterbeck. Só que o Schlotterbeck tem que pagar. Só não vai ser tão caro porque ele vai ter só um ano de contrato, mas ainda vai ser meio caro. Então eu acho que é isso, eu expliquei muito bem a situação do Upamecano, é bem delicada. A gente vai seguir nisso, eu acho que por um tempinho, porque, como vocês viram, o Bayern não quer gastar muito, mas o Upamecano quer um salário muito alto e tá tentando fazer um leilão. Ele tá tentando chamar a atenção de vários clubes que, com certeza, se virem a chance, vão tentar contratar ele. Ele tá querendo fazer um leilão e tirar o máximo de dinheiro do Bayern. É uma situação muito delicada e eu já expliquei pra vocês que não é tão fácil o Bayern só sair pagando, porque tem um efeito cascata muito complicado. Então vamos seguir essa coisa do Upamecano, vamos seguir vendo o que vai acontecer. E sim, tem algumas opções pro Bayern caso não renove. Mas eu acho que a prioridade devia ser manter o Upamecano, porque ele tá jogando muito bem. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, por favor, se inscrevam, deixem o like, compartilhem e comentem. Valeu!